Gente, é um prazer e um privilégio, né, estar de volta aqui ao púlpito da nossa igreja, estar compartilhando a palavra de Deus com vocês, né? Quando nós vamos nos preparar, né, para ouvir a mensagem, preparar um sermão, Deus ele fala primeiro conosco, né? Ele fala com a gente e ele fala comigo, né? Para que eu possa transmitir a mensagem que ele tem para a gente nessa noite. E a palavra de Deus, ela é a espada, né, que nos corta, e ela fala no profundo. Eu espero que você e eu possamos abrir o nosso coração nessa noite, para que possamos ouvir a voz do Senhor. O texto de hoje é o Evangelho de João, né, capítulo 17, do versículo 15 ao versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor: Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. Tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Amém? Queridos, muitas vezes, quando a gente vem à igreja, a gente ouve uma pregação, assiste a aula de EBD, ou a gente lê a Bíblia, nos deparamos com uma palavra chamada santidade. Você tem noção de quantas vezes essa palavra, tanto no hebraico quanto no grego, ela é citada na Bíblia? Eu fiquei um pouco assustado, né, quando eu vi a quantidade de vezes que ela é citada na Bíblia. Em toda a Bíblia, nos 66 livros, ela é citada 783 vezes. Ou seja, é algo importante que eu e você temos que prestar atenção. Mas talvez, na grande maioria das vezes, né, não sabemos ou a gente entende o real significado. Não sabemos como buscar e, por vezes, parece impossível ter isso. Quando olhamos à nossa volta e vemos um mundo tão decaído, pessoas tão distantes de Deus, que achamos que é inalcançável. Afinal, a nossa carne não quer, o nosso corpo não quer. Queridos, muitas vezes a gente olha os ensinamentos que a gente ouve no púlpito, na EBD, na igreja, em diversos locais, nas músicas, né, em diversas conversas, e a gente não entende o que quer dizer santidade, porque a gente entende, cara, eu tento, né? De repente você pensa assim por dentro, eu estou tentando, mas eu não consigo. Eu fui lá e pequei de novo, e fiz de novo. E aí você vê que aquilo vai se repetindo. Eu tive esse questionamento na minha vida durante um bom tempo, né? Eu pensava assim, né? Eu questionava a Deus, eu falava: Senhor, a tua palavra nos manda ser santos. A gente aprende que a gente tem que ser santo. Mas como? Isso é difícil demais. Aqui nesse texto que a gente lê hoje, eu quero observar alguns fatos com vocês. Nesse capítulo 17 aqui de João, nós vemos a mais bonita e importante oração de todos os tempos. Se você quer ver uma oração bonita, e se você quer ver uma oração profunda e importante, leia capítulo 17 do livro de João. Que oração é essa? Essa oração nós conhecemos como a oração sacerdotal de Jesus. Nessa ocasião aqui, Jesus, o pastor já deu uma pequena introdução, Jesus ele estava já a caminho da crucificação. Ele já tinha realizado a ceia lá com os discípulos, ele já estava se preparando, ele estava preparando os discípulos para os desafios que viriam. No capítulo anterior, lá no 16, se você observar, ele havia falado aos discípulos sobre Deus. Ele tinha feito um longo sermão nos capítulos anteriores. Você vê ali João 15, né, João 16. Jesus ele vinha falando aos discípulos sobre Deus, ele falando sobre o reino, dando os ensinamentos. Mas aqui, ele falava a Deus sobre os discípulos. Jesus estava fazendo uma oração. Essa oração dá para a gente dividir em 3 temas, nessa petição que Cristo faz. Ele fala sobre 3 coisas. Primeiro, ele vai falar ao Pai dele mesmo. Os primeiros versículos, se você ler, ele está falando a Deus dele mesmo. Ele está orando a Deus, falando sobre si mesmo. Quando ele continua a oração, ele vai falando ao Pai sobre os discípulos. E esse trecho
que a gente está estudando hoje, ele está contido nessa parte. Ele fala ao Pai sobre os discípulos. E por último, ele vai falar sobre a igreja, como um todo. Jesus ele faz uma importante revelação aqui na oração. Ele nos revela o caminho da santidade, seu propósito e o nosso propósito enquanto filhos santificados. Quando Deus ele nos chama à santidade, quando ele pede que sejamos santos, primeiro porque ele tem um caráter santo. Ele é um Deus santo. Essa é a essência de Deus. Isso está no ser dele. Ele é santo. E para nos relacionarmos com Deus santo, precisamos estar na mesma condição. A primeira coisa que quando você vê lá Gênesis, Adão e Eva pecaram, né, quando eles cometeram, houve a queda e eles cometeram o pecado, eles se isolaram de Deus e foram expulsos do jardim. A primeira coisa que eles fizeram foi se esconder, foi se afastar de Deus. Essa é a característica do pecado. E nós já nascemos nessa condição, como pecadores. E Deus ele nos chama ao retorno à santidade. A gente vai entender a dinâmica disso e como que Jesus ele ensina, através da oração que ele faz, essa dinâmica da santidade que a gente tem que alcançar. E existe um propósito, querido. Não só Deus ele te chama a um relacionamento com ele, mas ele te chama a um relacionamento com essa pessoa que está aí do seu lado e com aquelas pessoas todas com as quais você convive. Existe um propósito para quando nós experimentamos a santificação de Deus. A gente vai observar então que, eu quero observar com vocês versículo a versículo aqui o que Cristo está falando. No versículo 15, eu vou ler novamente com você, ele diz assim: não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Ou seja, santidade, ela significa separação. A palavra kadosh, né, que é no hebraico, ela é raiz, significa santidade. Quando você lê santidade, no Antigo Testamento é a palavra kadosh que está sendo usada. E essa raiz de kadosh, ela dá um significado, ela dá uma ideia de separação, né, de isolamento. Mas como assim? Não é uma separação geográfica. E é aí que mora a confusão. Quando nós às vezes entendemos, agora eu preciso ser santo, eu me converti, eu sou cristão, eu não posso mais me misturar com nada disso. A santidade, ela é uma separação sim, mas não uma separação geográfica. Ela é uma separação moral. Jesus ele não pede ao Pai que ele nos tire do mundo, mas ele pede que o Pai nos guarde enquanto estamos nele. Nós somos tentados a pensar, queridos, que para a gente obter a santidade, precisamos nos isolar. Enquanto, na verdade, nós precisamos estar nos relacionando com as pessoas. É aquela questão de você influenciar e não ser influenciado, aquela velha guerra. Né? No primeiro slide que eu coloquei lá, né, tem um bonequinho diferente, né, dos outros. Esse ali. Tem um bonequinho diferente dos outros ali. É você estar no meio, mas você não precisa ser homogêneo ali, você não precisa ser igual a quem está ali. Você tem um caráter santo, você é alguém regenerado por Deus. A gente vai entender essa dinâmica melhor. Pode voltar lá para o outro slide. Obrigado. Nós temos que estar nos relacionando com as pessoas, mas firmes e protegidos em Deus. E Jesus, no versículo 15, ele nos mostra isso, quando ele pede ao Pai que não nos tire do mundo, mas que nos guarde e proteja enquanto permanecemos nele. Então, a primeira questão que a gente entende aqui no texto é que você não deve se isolar. Você não foi chamado para se isolar. Por isso que eu coloquei ali, separados, mas não isolados. Por quê? Kadosh, santidade, significa separação, mas não isolamento. Separação moral. Né? Quando Deus ele falava ao povo no Antigo Testamento, falando assim, santifiquem-se, separem-se, né? Ele estava usando essa palavra também. E aí, por quê? É um momento que eu me retiro, busco a Deus, para que moralmente eu esteja separado das ideias do mundo. Quando nós não estamos, você já reparou, todos nós como cristãos passamos por isso, não é exclusividade sua, isso que eu vou falar agora, nem minha. Eu já passei por isso inúmeras vezes.
Mas quando nós não estamos tão firmes com Deus, não estamos buscando uma vida devocional, não estamos ali aos pés de Deus, você vai começando a se tornar muito parecido com o meio que você está vivendo. Você começa a se diluir ali naquele meio, né? Você começa a absorver os hábitos daquelas pessoas. Você começa a falar como elas falam. Daqui a pouco você está falando palavras, né, palavrões. Daqui a pouco você está falando conversas obscenas. Você está tendo conversas que não são pertinentes. Quando você se pega e se olha, o Espírito Santo vai lá e dá aquela chamada, né? Quando ele vai e fala contigo, aí você, caramba, cai a ficha, né? Caramba, eu já estou igual a essas pessoas aqui. Estou falando igual, estou agindo igual, estou pensando igual. Queridos, a santidade, ela vem através, eu vou falar isso aqui um pouco mais na frente, de um relacionamento com Deus. Quando nós não nos relacionamos com Ele, quando nós não pedimos a Deus que nos guarde enquanto estamos no mundo, a gente vai começando a passar por esse processo de diluição, né? Que você vai se misturando ali ao meio, você vai se igualando ali a hábitos que são contrários à palavra de Deus. Nós estamos no mundo, mas não somos dele. Eles não são do mundo, diz assim o versículo. Como também eu não sou. Nós nascemos aqui, e aí por que Jesus quer dizer aqui? Nós nascemos com essa natureza pecaminosa, com essa raiz do pecado, com essa essência da separação de Deus. Quando Cristo, ele entra na nossa vida, quando nós aceitamos a Cristo e passamos a ser discípulos dele, filhos regenerados, salvos, nós passamos a não pertencer mais a este mundo. Somos como filhos, a palavra diz que somos como filhos por adoção. Nós passamos a pertencer ao reino de Deus. Nós não somos mais deste mundo. Nós estamos aqui, mas não somos dele. Não pertencemos mais ao mundo. Quando Cristo verdadeiramente penetra no nosso coração, o que começa a acontecer? Qual é a dinâmica que vai acontecer na tua vida e na minha? A gente sente que o ambiente que a gente frequentava, eles já não são mais para nós. Você vai nos mesmos lugares que você frequentava antes, mas você não se sente bem ali. Né? Aqueles lugares onde há coisas que não são pertinentes a um cristão. Os hábitos que tínhamos, eles já não devem ser mais assim. A gente não se encaixa no sistema do mundo. Aquilo que era tão natural para mim, para você, passa a não ser mais. Porque o Espírito Santo está trabalhando e desenvolvendo essa santidade no teu coração. E aí, Deus ele fala, vocês são do mundo, vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo, vocês pertencem a Deus. Ou seja, eu circulo, né, faço tudo que eu tenho que fazer, trabalho, estudo, me relaciono com a minha família, amigos e tudo mais. Vou para a faculdade, mas eu não sou daquele lugar. Eu não sou do mundo, eu não me pertenço àquele sistema, né? Quem faz faculdade aí sabe. Sexta-feira é o dia do quê? Do barzinho. E aí vem aquele colega abençoado seu e te convida. Vamos lá, não tem nada a ver. Você não precisa beber, não. Vamos supor que você tenha aceitado esse convite. Irmão, quando você senta lá, você fala, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Né? Quem trabalha, né? Eu trabalho... No meu trabalho, muitas vezes eu tenho que me relacionar com pessoas através de almoço, refeição, né? Tenho que me reunir com pessoas almoçando e tal. E muitas vezes isso com equipes, né? Eu tenho que almoçar com a equipe. E aí, quando eu sento, pessoas que bebem, né? Têm outros hábitos diferentes dos meus. E aí eu me pergunto, o que eu estou fazendo aqui? Senhor da glória, me tira desse lugar. Porque começa o pessoal a beber, se alterar, umas conversas, e só Jesus na causa. Cristo nos salvou e nos regenerou. Né? Você tinha essa natureza pecaminosa. Se você quer entender mais sobre regeneração, vem na nossa EBD que você vai entender mais um pouquinho. Tá? Estou fazendo a propaganda aí, Josi. Ele nos deu novamente e novo propósito. Estamos apenas de passagem aqui, somos peregrinos. Quantos aí, né, já viajaram? Todo mundo acredita que já viajou para algum lugar. É muito bom quando você chega nesse lugar, né? Você vai lá, você começa a conhecer as coisas, começa a passear, ver e tal, muito legal. Mas chega um momento que você fala, eu quero a minha casa. Quero ir embora, já deu.
já estou de boa aqui, já posso ir embora. Você não é daquele lugar, você não pertence, principalmente quem já viajou para um lugar que tem uma cultura diferente, não necessariamente outro país. Tem cidades, né, locais que têm uma cultura muito diferente do que a gente está acostumado. E aí você sente ali, você não sente aquele sentimento de pertencimento, você não é daquele lugar. Assim é como nós, como cidadãos do reino, a gente frequentando os lugares que a gente tem que frequentar na nossa rotina. A gente sente que a gente não é daquele lugar. Você não é dali. A gente está de passagem, queridos. Somos peregrinos nesse mundo. Não devemos nos apegar aqui. No versículo 17, está a grande chave aqui do nosso sermão. Diz o seguinte: santifica-os na verdade. O que é a verdade? A tua palavra é a verdade, Jesus fala. A palavra de Deus é a verdade. Ela não contém a verdade. Ela não tem traços da verdade, ela é a verdade. É a vontade de Deus revelada para mim e para a sua vida. Jesus aqui no versículo 17, ele nos apresenta o grande caminho para a santidade. A verdade da palavra de Deus. Quando nós conhecemos a Deus através da sua palavra, o que acontece? Passamos a nos relacionar com Ele. Somos confrontados com o nosso pecado. Convencidos de nossos erros e maus caminhos. A cada dia nós vamos sendo mudados e moldados através da palavra. Descobrimos as verdades que Deus deixou revelada a nós. E dia após dia vamos sendo transformados. Não é um processo mágico e instantâneo. Não pense você que você se converteu hoje e aí, magicamente, você virou outra pessoa. Você largou tudo que você fazia. Queridos, eu não limito Deus. Deus não está numa caixinha. Ele pode fazer isso se Ele quiser, com alguém. Normalmente não é assim. Normalmente, nós passamos por um processo de santificação. E esse processo é quando você lê a Bíblia diariamente, quando você estuda, quando você frequenta cultos, quando você se relaciona com pessoas, quando você cumpre o seu chamado, né, a sua vocação, o seu talento, você usa na obra de Deus. Você vai se relacionar com Ele através da verdade que é a palavra. E aí você vai começando a entender, aquela verdade vai entrando no seu coração e você começa a se relacionar com Deus. Isso é relação com Deus. Leitura da palavra, vida devocional, oração. Essa verdade está contida dentro de quê? De uma oração. Jesus era um homem de oração. Jesus nos ensina a orar. Ele nos mostra, através do seu exemplo, ele fala aqui no texto que ele santificou a si mesmo, né? Ele busca essa santidade ali, mesmo ele sendo filho de Deus. Ele busca ser santo, ser separado. Ele foi tentado pelo diabo lá em Mateus, né, capítulo 4, se eu não me engano. Capítulo 4. Está lá a tentação de Jesus, você pode ler lá. Jesus foi tentado. Ele tinha, né, ali, ele foi ali apresentado a diversas propostas que ele recusou. Com o quê? Com a palavra. O diabo pegava um texto fora de contexto, usava como pretexto, e Jesus ele respondia com a própria palavra, falando, está escrito assim. Queridos, quando nós somos apresentados às propostas do mundo, e a palavra de Deus ela habita no nosso coração, na hora o Espírito Santo fala com você. Lembra que você tem que ser santo. Mentira é pecado. Né? Sensualidade é pecado. Fornicação, Deus não se agrada. É pecado. E ali você vai sendo confrontado com a palavra de Deus. Com aquilo que Deus tem de vontade para a sua vida. Descobrimos essas verdades, né? Somos ali transformados dia após dia. É um processo contínuo e gradual. É devagar. Ele vai acontecendo, ele exige perseverança. Queridos, não é fácil. Às vezes a rotina literalmente nos atropela. Você vai trabalhar, você tem as coisas, demandas de casa, quem é casado tem as demandas de casado, quem é solteiro tem outras demandas, você tem a faculdade, trabalho e um monte de coisa que você tem que fazer. Né? Agora, você, estão em casa, isolamento social, home office, não sei. Mas aí você fica horas e horas ali no computador, você trabalhando, fazendo as coisas que você tem que fazer.
E até mesmo, né, o lazer, que acaba roubando o nosso tempo com Deus. Você começa a ver uma série na Netflix, a Netflix é abençoada, né? Que 3 segundos depois ela joga um novo episódio para você. Você não sair dali, né? Então ali ela vai... E ali vai te prendendo, né? Videogame, para quem gosta, e diversas opções de lazer. E aquilo vai tomando e roubando o nosso tempo com Deus. E a gente vai deixando de nos relacionar com Ele. Esse processo exige perseverança. Né? Quando a gente conversa lá no Juntim com os adolescentes, para quem não sabe, Juntim é o encontro que acontece quinzenalmente dos adolescentes. A gente agora está em 2 modalidades, online e presencial. Vamos estrear presencialmente no próximo Juntim aí. Para quem tem nessa faixa aí de 12 a 17 anos, pode conversar com a gente aí que a gente passa maiores informações. Lá nós costumamos falar sobre isso. Que quando relacionamento com Deus, ele exige perseverança. E isso exige você criar um hábito, uma rotina. A rotina, ela pode ser um aliado seu, ou seja, você tem um tempo, vamos supor que você tem um tempo quando você acorda e toma seu café até você fazer a sua próxima atividade. Você encaixa 20 minutinhos ali de devocional. Você criou um hábito, uma rotina. No meu caso, vou citar a minha ferramenta, como que eu uso? Eu acordo muito cedo, eu trabalho longe, eu tenho que pegar o ônibus cedo. Então, o que eu faço? Eu escuto a Bíblia em áudio, porque de manhã não dá para ler no ônibus. Né? Tanto a Bíblia de papel quanto celular, acaba prejudicando a vista ali. Eu tive já problema de vista com isso. Então, o que eu faço? Eu boto a Bíblia em áudio, vou ouvindo. E aí, compro o meu momento devocional e tudo mais. Se eu achar pertinente, depois, mais tarde, eu vou e anoto alguma coisa. Mas é a ferramenta que eu encontrei. Talvez não seja a sua. Mas, ou seja, a perseverança, o aliado seu pode ser criar um hábito, uma rotina. Que ali você vai cumprir todo dia, aquilo ali a rotina que vai virar um hábito e que vai acabar. E ali, naquele momento, você passa a se relacionar com Deus, porque o Espírito Santo trabalha, Ele tem misericórdia, Ele fala, dentro da nossa limitação. À medida que nos relacionamos com Ele diariamente, nós passamos a encontrar prazer na lei do Senhor. Ler a Bíblia já não vai ser mais pesado para você. Se relacionar com a verdade não vai ser algo pesado, vai ser algo prazeroso. Quem aí conhece o Salmo 119, né? Assim como o salmista no Salmo 119, ele não é só o maior salmo da Bíblia. Ele é um salmo que fala da lei do Senhor, é um salmo belíssimo. O salmista falando de como ele admira e como ele tem um amor pela lei do Senhor. Nós entendemos ali que ali são palavras de vida eterna. Que aquela palavra muda a sua vida. Olha, queridos, literalmente, a mensagem de Deus, ela muda uma vida. Talvez aquele texto que você leu na devocional, de manhã, você, à tarde, tem uma conversa com alguém, no seu trabalho, por exemplo, na escola, na faculdade, e aí você fala, Deus fala contigo, você cita o versículo. Aquela palavra pode mudar a vida daquela pessoa. Né? Um simples Jesus te ama. Né? Às vezes muda a vida de uma pessoa. A palavra de Deus, ela tem um poder transformador na minha vida, na sua vida e na vida das outras pessoas. São palavras de vida eterna. Tá, queridos? E Deus, Ele nos santifica somente para permanecermos na nossa ilha. Será? Vamos ler o próximo versículo, 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Por fim, nós somos santificados para santificar. Nós somos separados, nós somos transformados para que possamos transformar o meio em que a gente vive. Nós, por fim, Cristo, Ele revela que não fomos chamados à santidade para nos isolar, mas somos enviados ao mundo como Ele o foi. Você não está sendo preparado, separado por Deus, santificado, para você permanecer bonitinho aqui no banco da igreja, para você permanecer bonitinho lá na sua casa, né? Você ficar na sua. Deus, Ele não está te santificando e te separando para isso. Você viu essas duas adolescentes que tiveram aqui, a Suelen e a Carol? Queridos, elas foram para o campo missionário. E quem já foi para o campo missionário sabe o desafio que é. Não é algo simples e fácil, não. Aceitaram o chamado. Quer dizer então que todo mundo tem que ir fazer uma viagem missionária. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que você tem que aceitar o seu chamado.
Talvez o seu chamado não seja ir para um campo missionário. Mas talvez o seu campo missionário já esteja dentro da sua casa. Com as pessoas que você se relaciona de um modo geral. Você foi chamado para isso. Deus te santifica para isso. Para pregar a palavra dele. Interessante que não há figura mais santa do que Deus, né? E que o próprio Cristo. Não há. E os pecadores se afastavam dele? Interessante isso, né? Não. As pessoas procuravam ele. Elas iam atrás dele. Eles desesperadas, porque elas entendiam que aquilo ali era verdade. Pedro, né? Você vê um cara muito intenso, né? Eu gosto muito dessa passagem. Quando Jesus ele dá um sermão muito duro ali, muita gente vai embora, muita gente. Uma multidão seguia Jesus, ele já tinha multiplicado peixe, pão e tal. Ele tinha virado meio pop ali na parada. E aí ele vai dar um sermão duro, fala, ó, o reino de Deus e a palavra de Deus é isso aqui, pá, e fala. E aí, pessoal, esse sermão é duro demais, não é para mim não, ó, vai embora. E aí ficam os discípulos, ficam os 12 ali. E aí ele vira e fala para eles assim, vocês não querem ir embora também não? Eu acredito ali, assim, eu vou especular agora, tá? Não é a palavra, isso aqui é o César falando. Eu acredito que Jesus ele deve ter ficado muito triste. Eu acredito. E eu acredito que ele deve ter virado para os discípulos magoado, né? Vendo que as pessoas estavam ali rejeitando a mensagem de Deus. Porque a rejeição à palavra ela significa perdição. E ele entendia o caminho que aquelas pessoas iriam. Ele conseguia ver isso. E aí ele virou para os discípulos e falou assim, vocês também não querem ir embora? E aí Pedro fala assim, a gente vai para onde? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Por que Pedro fala aquilo? Naquela época existiam muitos mestres da lei, a gente chama de fariseus, né? Hoje em dia você vê muito falar sobre isso, fariseu. Só que eles eram caras que conheciam muito a Torá, a Bíblia, o Antigo Testamento eles conheciam muito, mas eles não viviam aquilo que eles pregavam. Já viu uma pessoa pregar aquilo que ela não vive? É uma mensagem vazia. Você sente que está vazia, porque a pessoa está oca. Ela não vive aquilo. Talvez ela tenha muito conhecimento da Bíblia, né? Ela tenha muito conteúdo teológico. Eu já vi explanações teológicas muito belas, mas não tinha nada do Espírito ali. Nada. No seminário, então, a gente se depara muito com isso. Tinha muito conteúdo ali, mas não tinha nada de Deus. Enfim, ele entende que Cristo é a vida, que a palavra que Cristo profere é vida eterna. Ele fala, a gente vai para onde? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Cristo, ele nos envia ao mundo para sermos seus imitadores. As pessoas precisam ver Cristo em nós através da nossa santidade na palavra. O nosso modo de agir, de falar, de pensar, as nossas escolhas, elas devem refletir a santidade de Deus. Quando nos relacionamos com Deus em sua palavra, isso se torna possível, pois ouvimos a sua voz a nos direcionar. Queridos, muitas pessoas vão conhecer Deus através da sua vida. Não da sua pregação, mas do seu comportamento. Talvez aquele comportamento que você tem de obedecer a palavra de Deus todos os dias, alguém está notando e você nem sabe. Uma postura, né, algo que você faz, ou algo que você deixa de fazer, que é da vontade de Deus, e aquela pessoa vai observando. E aí acontece o que acontecia com Jesus, os pecadores são atraídos, né? Mas não a você, porque você é bonzinho, desculpa te decepcionar. Eles não são atraídos para você, eles são atraídos para Cristo, que eles estão vendo em você. Você está exalando Cristo. E eles querem isso, porque falta isso neles. E esse vazio existencial que Cristo pode preencher, eles sentem isso. E eles querem isso que está em você e em mim. Quando nos relacionamos com a palavra e vivemos essa vida de santidade, é possível Cristo se manifestar em nós. Portanto, nós entendemos que nós não somos chamados à santidade para nos isolar. Eu quero que você saia daqui entendendo isso, compreendendo isso. Você não foi chamado para ser cristão para se isolar, para ficar na sua ilha, no seu mundo. Não foi para isso que Deus te chamou. Não é para isso que você está aqui. Não, se você não é cristão, se você
está me ouvindo e você não tem um relacionamento com Deus, não foi para isso que Deus está te chamando. Não é para isso que você vai se converter. Para você viver alguém, para você ficar santinho, bonitinho lá no seu canto até a hora de Jesus voltar ou até a hora de você encontrar Ele. Não. Você foi chamado para fazer diferença. Você foi chamado para estar no mundo e se relacionar com o mundo, mas da forma como agrada a Deus. A gente não foi chamado para viver nas nossas bolhas ou ilhas, mas para nos relacionarmos com o mundo e as pessoas de forma a sermos santos e atrair os pecadores, porque refletimos a Cristo. Para tal, precisamos ter manter um relacionamento com Ele, através da palavra e da oração. O próprio Cristo nos deixou o seu exemplo, se santificando para que sejamos santificados. Nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos e nos perguntar: como está o meu relacionamento com Deus? Já se fez essa pergunta? Se não, se faça agora. Responde para você mesmo aí. Como está o seu relacionamento com Deus? Você tem se relacionado com Ele através da palavra? Você tem buscado essa santidade que Cristo deseja para nós? Fica a pergunta. Ele nos convida a Ele próprio. Ele nos atrai. Ele nos chama a um relacionamento íntimo e verdadeiro, para que sejamos enviados ao mundo como seus representantes, atraindo as pessoas e as convidando ao arrependimento de pecados e mudança de vida. Queridos, não fomos chamados para permanecer no nosso lugar. Fomos chamados à santidade, somos chamados a um viver santo, mas para nos relacionarmos com o mundo e fazermos a diferença. Esse ano nós vamos tratar, do tema servos na palavra, não é isso, pastor? Servos com palavra. A palavra de Deus, ela é vida para mim e para você. Então, eu quero convidar você a se autoavaliar e ver como está o seu relacionamento com Deus. Você tem orado de verdade? Você tem buscado a Deus de verdade? Você tem lido a Bíblia realmente querendo entender aquilo que está escrito ali? Você tem vindo à EBD, procurado as atividades da igreja com realmente um desejo de aprender sobre Deus? Eu não sei como fazer isso, eu não tenho vontade. Dê o primeiro passo. Você precisa dar o primeiro passo em direção a Deus. E ali ele vai ao seu encontro e vai te ensinar através do Espírito Santo como se relacionar. Queridos, não é fácil. Não é fácil. Quando decidimos por Deus, quando decidimos nos relacionar com Ele, se prepara, porque a luta vai vir. E não vai vir fácil. Ela vai vir difícil. O inimigo vai tentar com todas as forças te tirar desse caminho. Ele vai. Ele vai jogar tudo que ele tem. Mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. A palavra nos garante isso. E aí, por isso, Cristo pede que Deus nos mantenha no mundo, mas que Ele nos guarde e nos proteja. O meu desejo para você nessa noite é isso. Que você passe a se relacionar com Deus em intimidade e profundidade. E que ali no seu íntimo, a palavra de Deus, ela entre, porque ela é a verdade. E ela é a verdade que te santifica. A partir de agora eu vou ser um alienado. Não. Você vai ser um transformado. E acredite em mim, as pessoas vão até você procurar Cristo. Para que você dê essa mensagem que Deus te entregou tão preciosa para essas pessoas. O mundo carece muito disso. Talvez aquela pessoa que você vê tão feliz lá no Instagram, postando foto, viajando e tal, na rede social. Aquela pessoa que você vê tão feliz, talvez ela esteja extremamente vazia por dentro. E talvez essa pessoa seja você. Eu não sei. Deus sabe. Eu não estou aqui para te julgar. Eu estou aqui para te fazer um convite. Aceite se relacionar com Deus. Procure esse relacionamento. Coloque a sua vida no altar. César, eu não sei. Então eu vou te convidar a fazer uma oração comigo.
Eu vou orar, eu quero orar pela sua vida. Quero orar para que o Espírito Santo entre no seu coração, quebre as barreiras que você tem. Ah, mas você não sabe os pecados que eu tenho. Não importa. Deus sabe. E Ele te chamou mesmo assim. Ele não vai te deixar do jeito que você está. Ele vai te mudar. Mas Ele te chamou do jeito que você está. Para você vir. Ele só fala, vem. E Ele vai te perguntar, você deseja abandonar isso? Desejo. Então eu vou te ensinar como fazer. Tá aqui, ó. Ele vai te ensinar.